Olá, meus alunos do primeiro ano. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre as cruzadas e as guerras santas na Europa durante a Baixa Idade Média. Então, o movimento das cruzadas ele aconteceu a partir do século XI como uma resposta às investidas dos árabes na Península Ibérica. Península Ibérica, para quem não sabe, é a região onde hoje se localiza Portugal e Espanha. No século VIII, como fruto da expansão árabe a partir do Oriente Médio, os muçulmanos tomaram o norte da África, atravessaram o mar Mediterrâneo e chegaram até a região onde hoje estão Portugal e Espanha. Uma região que era dominada até a antiguidade pelo Império Romano, logo ali existia a religião cristã católica. Então, em 1063, o Papa Alexandre II havia declarado na Espanha que os cristãos tinham que recuperar tudo aquilo que havia sido tomado pelos muçulmanos. E, dentro desse contexto, no ano de 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II convocou definitivamente os cristãos a libertar a cidade de Jerusalém do domínio muçulmano. Era o início das cruzadas, expedições bélicas pautadas em interesses religiosos, políticos, sociais e econômicos. O pretexto inicial para tomar a cidade de Jerusalém era de que lá era a cidade onde Cristo foi sepultado. Logo, aquela cidade estava sob o controle do Império Bizantino até o século VII. Porém, nas investidas dos árabes, eles tomaram a cidade de Jerusalém e desde então eles mantinham o controle daquele lugar. Então, baseado também num preceito adotado por Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte: para Agostinho, a guerra é justa se não for considerada um fim entre si, mas se visar o restabelecimento da paz, se reafirmar a justiça, se garantir o que se chama a tranquilidade da ordem. Agostinho ele considera legítima uma guerra cuja finalidade seja vingar os erros ou recuperar terras injustamente arrancadas de quem as possui. Então, nesse caso, a Igreja Católica considerava injusta o domínio dos árabes sobre a cidade de Jerusalém. Então, para isso, reuniu pessoas das mais variadas classes sociais dentro do continente europeu para fazer essa retomada. Então, a ideologia que justificava as cruzadas, conforme eu falei, era retomar a cidade de Jerusalém, que havia sido tomada do Império Bizantino e vivia sob a dominação muçulmana desde o século VII. Então, outros fatores que motivaram as cruzadas foram a necessidade de pacificar a Europa, canalizando o espírito combativo dos cavaleiros contra inimigos externos, resolver o problema do excessivo número de nobres sem terra, filhos de senhores feudais, que por não serem primogênitos, ou seja, os mais velhos, eles não recebiam herança, e o desejo de retomar plenamente as rotas comerciais, expulsando os islâmicos. Então, a gente observa aqui que haviam vários interesses em jogo. Então, no caso, os nobres, eles viam a possibilidade de conseguir terras em Jerusalém ou no leste europeu. Isso aí sanaria um problema dos nobres sem terra, ou seja, numa família numerosa de um senhor feudal, apenas o filho mais velho poderia herdar o feudo. E nesse caso aqui, os demais irmãos, eles até eram nobres, mas gradativamente eles iam perdendo status social. Para convencer as pessoas mais pobres a entrar nesse processo, a Igreja Católica prometeu a salvação eterna. Ou seja, a pessoa que se prontificasse a entrar nas cruzadas e tentar libertar Jerusalém do poder dos muçulmanos, ela automaticamente receberia o perdão dos seus pecados em um lugar no céu. Então, baseado nessa promessa de vida eterna, e levando em consideração também que eles viviam uma situação muito precária do ponto de vista financeiro dentro dos feudos, uma multidão de camponeses abandonaram os feudos, assim como muitos senhores feudais e muitos nobres, e partiram para Jerusalém na expectativa de tomar a Terra Santa e obter a promessa que havia sido feita pela Igreja Católica. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as consequências das cruzadas.